Gente, boa noite, a paz seja, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que vão receber a palavra do Senhor. Hoje eu tive um contratempo de manhã, meu celular deu um pau, parou, né? E aí eu demorei para postar a palavra, tô no esclarecimento, eu sempre posto de manhã, né? Eu faço um propósito com Deus, todo dia eu tenho que cedo postar. Eu já não tô postando tão cedo como eu postava, era 4 da manhã, mas é muitos motivos, Deus sabe, né? Então, hoje Deus tocou nessa palavra aqui em Números, né? No capítulo 17 fala sobre a vara de Arão. Eu poderia ler o texto, mas como o tempo também é curto, né? Isso vai também não estar aquelas coisas, né? Então eu só vou ler o versículo, eu vou explicar e depois o versículo que eu vou falar, né? Que Deus tocou aqui nessa passagem. Aqui fala que Deus chamou Moisés, né? Para escolher um líder. Então a liderança foi uma escolha divina, né? Então ele pediu para Moisés para reunir as 12 tribos de Israel, as 12 varas, né? E colocasse lá na tenda da congregação, né? Levasse para a congregação. Aí cada um colocasse seu nome, os sacerdotes, né? E aí, só que aí no dia seguinte, Moisés foi ver a vara de Arão, né? E viu que a vara floresceu. A vara brotou, deu flores e deu amêndoas, né? Deu fruto, né? E estava escrito o nome de Arão. Então Deus escolheu para ser líder, sumo sacerdote, né? Liderar o povo de Israel, Arão, tá? Então ele era Arão e toda a família descendência de Arão, os outros sacerdotes, para ajudar, né? Ali ajudar nas ordens, nas leis, porque você sabe que a gente vive em comunidade, que nós vivemos na sociedade, tem que ter organização para que as coisas fluem, né? Tem que ter obediência também. E também o povo ficou assim no temor a Deus, como eles viram que a vara, eles presenciaram ali naquele momento um milagre, um extraordinário de Deus, sobrenatural, né? Algo que viu, serviu de testemunho para todos ver, né? E bom que eles viram e começaram a ter temor, porque a gente sabe que o episódio trágico aconteceu com Corá, né? Corá, sua família, que a terra se abriu, eles foram engolidos pela terra por causa da desobediência, mas Deus sabia que no meio deles ali ainda tinham pessoas desobedientes, mas Deus mostrou o seu poder, a soberania divina, né? Para todos viram o poder de Deus e começaram a temer a Deus, ficaram com medo também, era para que também eles vissem, para eles tomarem cuidado, né, obedecer a Deus, para que eles não morressem também. Servia de exemplo, testemunho, para eles não aconteceu, né? Então, e essa passagem fala que, no versículo 8, no dia seguinte, agora que eu vou falar, no versículo que eu estou falando, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi, brotária, né, tendo gomos, né, que é assim, produzira flores, e dava amêndoas, quer dizer, brotos, flores, e dava frutos, que eram as amêndoas, né? Então, como Deus faz florescer nas situações que ele estava numa situação difícil ali no deserto, né? Estavam numa situação muito caótica, né? Então, muitas dificuldades, né? Tanta coisa que aconteceram, mas Deus fez florescer no meio do deserto. Então, Deus, ele se manifestou a sua soberania para o povo, né? Então ele escolheu um líder, um sumo sacerdote para liderar o povo, né? Aconselhar, isso tudo por Deus, né? Então essa escolha foi para que o povo melhorasse muitas coisas, né? Confiasse mais na palavra de Deus, viver de acordo com o mandamento de Deus, para que as coisas fluíssem, produzissem, vivessem bem, né? Que Deus fala que aquele que obedecer à sua voz, ele fala, a gente ser obediente à sua palavra, ele vai nos dar o melhor dessa terra, né? E para não só para nós, para todas as gerações futuras, né? Então nós temos que obedecer à voz de Deus, guardar o mandamento de Deus, amém? Para que nós possamos viver bem nessa terra, comer o melhor dessa terra e ainda para nossas gerações futuras. Então nós temos que entender isso. E a gente sabe, esses dias foi tão interessante, olha essa palavra, eu comecei a pensar. Lá na igreja, o pastor no domingo, ele fez 80 anos, né? Ele tem uma história extraordinária, o testemunho dele. Ele fala da vida dele, quem ele era antes, né? E quem ele é hoje. Então Deus deu para ele uma liderança, né? E através dessa liderança, do que ele passou, o propósito de Deus na vida dele era uma liderança. Hoje ele e a família dele, né? Que já está no Brasil, eles têm o ministério deles, né? Que fundaram o ministério, né? Todos eles, no conjunto, né? Para você ver, a gente pode ver também a história de Abrão, né?
Senhor escolheu Abraão e o Abraão foi pai de muitas nações, né? Deus escolheu através de Isaac, o filho da promessa. Então, às vezes, Deus tem um chamado para nós, e tem vários tipos de chamado. Tem chamado de liderança, é o que a gente pode ver aqui, observar, o que eu senti no meu coração, eu observei. Tem chamado de liderança, tem chamado para o propósito que Deus tem, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, para que nós possamos brotar, né? Dar frutos, né? Brotar, dar flores e fruto, que nós estamos semeando a palavra de Deus, né? Para que nós possamos o quê? Colher os frutos, quer dizer, os frutos serão o quê? São almas, né? São almas, né? São almas, muitas almas, né? Então, os frutos se multiplicarão, né? Então, a gente tem que estar aqui, o papel de nosso é evangelizar, é fazer a vontade de Deus, né? Então, nós estamos semeando sementes, né? E a gente vê que a vara, ela era uma vara que estava seca, né? Mas como Deus tem poder para tudo, faz o que não existe, tornar vida, né? Até aquilo que parece que não tem sentido, ele faz ali crescer no meio do deserto para mostrar que ele é Deus, ele pode tudo e pode mesmo, amém, glória a Deus. Então, para Deus nada é impossível, né? Então, Deus ele tem algo para a nossa vida. Ele não só fala a sua palavra. E o sumo sacerdote, que seria a descendência de Arão, também são os que a gente fala, aqueles que, o coletivo, né? O que ajuda, que nem o ministério, a igreja, ela não é só o pastor. E também fala sobre a importância de respeitar o líder religioso que Deus escolheu, a escolha divina. Nós temos que respeitar os nossos líderes, os nossos ministros, os nossos pastores, né? Todos aqueles que falam de Deus, nós temos que saber colocar nosso lugar, né? Não é menosprezar, os líderes não podem também, porque eles estão lá em cima, são pastores famosos, isso, menosprezar aqueles que estão lá embaixo, porque todos têm chamado, né? Se tem chamado, cada um tem que saber qual é o seu lugar e não disputar o lugar, porque não podemos disputar o lugar, porque nós somos escolhidos por Deus, e se nós somos escolhidos por Deus, cada um tem o seu lugar, devido lugar que Deus colocar, né? O que nós temos que respeitar, os que estão acima de nós, e eles têm que respeitar nós também, né? Porque nós estamos aprendendo, porque nós aprendemos sempre com os maiores, né? O maior do maior é o Senhor, né? Mas nós temos que respeitar as ordens que o Moisés, ele era o enviado de Deus, na verdade. O chamado de Moisés, a gente vê que o chamado de Moisés aqui, ele mostra que Deus tinha um chamado desde que ele nasceu, né? Para que ele levasse o povo, tirasse o povo de Israel do Egito para levar para a terra prometida. Então, o Moisés, além de ele ter um chamado, ele tinha um propósito, mas a liderança também ele estava na liderança do povo, mas era o próprio Deus, né? Então aí a gente pode ver o profeta, a gente pode ver os profetas, a gente pode ver que são enviados de Deus para levar a mensagem do povo. No caso do Moisés, ele era enviado de Deus porque ele que escreveu as tábuas do mandamento lá em cima do Monte Sinai, né? Então ele era o quê? Ele é o enviado de Deus, né? É o próprio Deus, né? Então pode dizer que o Moisés ele é o enviado de Deus, ele tem o chamado, ele tem o propósito, mas ele é o chamado de Deus, ele envia as instruções, né? O que Deus fala com Deus, então ele, né, é a presença de Deus, né? O Arão, ele foi escolhido pelo Senhor, mas ele tem o chamado dele para liderar o sumo sacerdote para que houvesse organização ali, eles vivessem organização e os outros sacerdotes ajudassem, né? Porque eles teriam que se reconstruir, se restaurar, né? E tudo tem que ter obediência, né? A gente sabe que nós vivemos no mundo, na sociedade, existem leis, né? Para a gente poder respeitá-la, para que haja um crescimento, né? Na sociedade, melhorias, né? É claro que não acontece muito, sabe? Nesse mundo assim, as coisas não é bem assim, né? Mas a gente sabe que tem que ter um coletivo, tem que ter um ministério, a igreja. Tem um corpo, tu tem que ajudar a igreja, né? A igreja ali é para ser divulgada a palavra de Deus, né? É um ambiente de Deus ali, né? Tem o tabernáculo, né? Ali até onde o Senhor falava com o povo, na igreja, né? A cabeça da igreja é Cristo, né? Jesus, né? Nós somos os membros, né? Então, nós trabalhamos em favor do evangelho da palavra de Deus para que leve alma, salva, restaure e liberte. Então, Deus também tem chamado na nossa vida para que nós levamos a boa nova dele, para que pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas. Então Deus, ele mostra nessa passagem que há três da vara brotou o broto, as flores e a amêndoa, que é os frutos daquilo que você colhe, né? Daquilo que você planta, daquilo que você semeia, né? Então são três
fases, né? Então são assim, é uma posição, um lugar que Deus pode colocar nós já temos essa posição dentro da nossa casa, da nossa família, porque é um lugar que você ocupa, né? Às vezes você está trabalhando num ambiente, Deus coloca você num ambiente e você vai encontrar muita dificuldade, porque você foi escolhido por Deus. Aí você fala, nossa, esse lugar não era para mim, mas não é porque não era para mim, é porque você não aceitou o chamado. E se você aceitar o chamado, você cresce ali dentro. Você pensa que não, você cresce, você aprende. Claro que quem tem responsabilidade que nem ele teve, claro que vai ter cobrança, vai ter perseguição, vai ter... Só que no caso eles respeitaram Arão, porque foi, eles viram, testemunharam o sobrenatural de Deus ali, tiveram temor a Deus, né? E respeitaram a vontade de Deus, né? E sabia que se eles também não respeitassem, poderiam até morrer, desobedecer, né? Podia desobedecer a autoridade maior, né? Que Deus concedeu a Arão, né? A soberania de Deus. Então a gente sabe também que nós temos que respeitar o que é maior que nós, né? A autoridade, temos que respeitar, né? Então a gente sabe que quando Deus coloca você num lugar, por exemplo, você tem um lugar que Deus coloca você, ali Deus, aqui está falando em colocar um lugar, preparar um lugar, uma cadeira para você, né? A gente pode ver que Deus pode preparar um lugar para você, um lugar para você sentar, vai te exaltar em um lugar. Você nunca pode falar assim, por que Deus me pôs aqui? Porque às vezes Deus colocou você ali, porque é Ele que escolhe o lugar que você tem que estar. Ele acha que você tem que ficar, é a escolha divina, né? Então nunca despreze o favor de Deus na sua vida, né? Ele escolheu você, então agradece. Vai ter dificuldade? Claro que vai, para tentar você ficar murmurando e falando, ah, mas eu não consigo, eu não vou conseguir, ficar com medo. Não, você tem que colocar na sua cabeça, se Deus colocou você no lugar, porque você tem capacidade, né? Ele vai te capacitar também, né? Então não tenha medo, vai ter de trabalho, vai ter dificuldade, mas sempre vai ter, né? Ou você acha que você vai ter um lugar, uma posição no trabalho, um lugar que você esteja em destaque, ou uma responsabilidade que você tenha para administrar, e você acha que vai ser florzinha, assim, não vai ter nada, né? Você quer ter experiência, você vai ter que ter vitória, conquista, mas sem fazer nada? Ou você acha que Moisés foi fácil trazer aquele povo lá do deserto, lá do Egito, para levar a terra prometida? Foi difícil. Quantas coisas aconteceu, hein? No meio do deserto. Mas quantas vezes Deus estava presente na vida deles lá o tempo todo, ajudando eles, né? É isso que Deus está falando para nós. Ele vai te ajudar. Se ele colocar você num lugar, numa cadeira, num lugar de destaque, para você um lugar, você não se preocupe. Ele vai te ajudar, né? Ele é Deus, ele pode tudo. Se ele colocou você lá, porque ele crê em você. Ele sabe que você tem capacidade. Às vezes as pessoas vão olhar pra você e não vê nada em você. Não dá nada por você. Davi também, ninguém dava nada por Davi. Davi o quê? Deus deu o quê? Sabedoria pra ele, exaltou Davi, derrubou Golias, né? E ainda foi o rei de Israel. Oh, glória a Deus. E o homem segundo o coração de Deus, viu? Então nós não podemos desprezar ninguém. As pessoas desprezam o pequenininho porque, isso não vale nada. Às vezes até falam assim mesmo, né? Você não vai ser nada na vida e você não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente vê a circunstância, mas não sabe o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Às vezes ela está passando que nem José. Passou todo aquele processo, que a gente já sabe a história de José. E aconteceu o quê? Deus deu um cargo para ele, o faraó, né? Governador do Egito. Nem existia esse cargo, né? Então, porque Deus, ele faz, a gente não entende agir dele, né? Eu só confio na palavra. E Deus fala sobre lugar, né? Lugar de liderança. Então, às vezes você também é um pai de família, né? Ele tem lugar de liderança na casa dele, respeita os filhos, respeita o pai, né? Honra o pai e a mãe, né? No seu trabalho, na sua empresa, até no ministério que você está exercendo. Às vezes também você está ali na igreja e fala, tá reclamando, eu não queria fazer alguma coisa, ou às vezes cobram mais de você. Às vezes eles veem em você aquilo que a gente não vê. A gente quando trabalha, eu tive uma experiência, eu vou passar para vocês. Quando eu trabalhava, eu sempre, quando trabalho, sempre, né? Eu sempre trabalho mais, né? A gente vai para a escola, vai trabalhar como dar aula, professor, educadora. Tem gente que vai para a escola que só fica no celular. E aquilo irrita a gente, né? Você sai da sua casa, você sai cansada, cheio de problema, e você vai trabalhar. E tem gente que vai ficar brincando o dia inteiro, tique no celular, né? E aquilo irritava a gente. E a gente não tinha muito valor. A gente percebe que quando você mais faz, quando mais você se dedica às coisas, mais você não tem valor, né? E aquele que não faz nada, tá sempre se saindo bem em tudo. A gente sempre percebe isso, né, no trabalho. Mas só que a gente tinha uma satisfação diferente, né? A gente quando a gente fazia algo que ela não fazia, aquela pessoa não fazia, ali não dá fruto, porque fazia só improvisado, fazia com preguiça, ou qualquer coisa, sabe que a pessoa sem vontade?
a gente fazia a coisa com vontade, a gente via nos olhos das crianças, dos pais, os olhos brilhar e via a admiração que eles tinham por nós. Isso que é se dar fruto, né? É fazer com amor, com dedicação, né? Se empenhar, né? Se dedicar e dar o seu melhor. É isso que Deus quer de nós, né? Não quer que nós sejamos, ele fala que não quer que sejamos nem o crente nem frio nem morno, né? Fervoroso, que faça com fé, faça com crendo na palavra de Deus, que eu estou fazendo aqui. Eu creio na palavra de Deus. Mais que a minha situação da minha vida não esteja aquela maravilha, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, né? Ele não permitiria, né? Se está me colocando também como líder, né? Eu nem sei como, né? Mas Ele sabe o que faz, né? Mas Deus mostra muita coisa. Então, então sabe que a igreja, o coletivo, né? A sociedade tem que trabalhar junto para as coisas melhorar no Brasil, melhorar na sociedade, melhorar no ministério também, né? O corpo da igreja precisa ajudar uns aos outros, o ministério, crescer o ministério para que atraia mais pessoas dentro da igreja, venha, né? Então a gente não podemos ficar de mão parada, tem que trabalhar na obra do Senhor, amém? E também fala sobre o propósito. Então às vezes você tem um propósito, você tem um chamado, aí você não quer porque você tem preguiça de orar, ai, preguiça de ir na igreja, de trabalhar. Ai, eu não vou não ficar limpando a igreja. Às vezes a gente fala essas frases, né? Eu já falei que às vezes ai, eu não vou ter que limpar de igreja, não sei. Mas às vezes é ali que você está vivendo o seu propósito, né? Ai, você não trabalha, não tem tempo. Deus entende, eu não tenho tempo. Tem sim. Tem tempo sim. Às vezes você está desviando o chamado, o propósito da sua vida. Então às vezes ele tem, que nem o pastor falou, de vez você está num lugar aqui, não era nem para você estar aqui, era para você estar lá. Podia estar até no outro lado do mundo, né? Ministrando a palavra de Deus lá para o outro lado do mundo. Então você está aqui por quê? Você não vive o chamado que Deus tem para sua vida, você tem preguiça, né? Se acomodou, está no comodismo ali paradinho, só esperando, né? Então não. Então as pessoas, Deus tem chamado para ver propósito. No caso de Moisés, ele teve um chamado e ele viu um processo, o propósito que Deus tinha para ele, né? É claro que a gente vê a presença de Deus em Moisés o tempo todo, né? Deus falava com Moisés, então está presente em Moisés, né? O tempo todo. É a presença de Deus no meio do povo, oh glória. Então a gente sabe que tem chamados para ser liderança, tem chamados para ser ajudador, ajudar, né? Ali, né? O coletivo, né? E tem chamado para viver propósito. Então propósito é muito mais do que a gente possa imaginar o que Deus tem na nossa vida. Nós não sabemos ainda o propósito que Ele tem aqui para mim, para você aí. Nós temos que só confiar no Senhor. Então, quando Deus chama nós para qualquer obrigação, não precisa ter um convite que é para fazer o bem. Não esqueçam disso, tá? É para fazer algo para Deus, né? Para dar o melhor para Deus. Não negue, não vou fazer porque eu não quero ir. Não, você não tem que querer. É Deus que pede para você. Quando você não obedece, né, você rejeita o chamado, significa que você está rejeitando o próprio Deus, né, a vontade de Deus na sua vida, né? Então a gente pode dizer que nós estamos em desobediência, né? E mesmo que você lute contra o seu chamado, já falei isso com uma pessoa aqui, e eu vi ela esses dias, ela passou uma situação difícil, e eu já falei para ela que ela tem um chamado. Eu falei para ela, eu falei para ela que ela tem um chamado, e ela fez de conta que não ouviu, né? Então eu me senti no coração, falei para ela, você tem um chamado. Mas muitas vezes as pessoas negam, né? Não quer admitir, né? Porque o chamado existe renúncia, né? Você tem que renunciar a muita coisa para fazer a vontade, para viver debaixo da vontade de Deus. A gente vai ter que ir se largando as coisas, né? Para que nós possamos viver dentro da vontade de Deus, né? Nós vamos ter que renunciar a muita coisa na nossa vida, né? A gente está no preparo, então estamos no processo. Eu falo que eu estou no processo ainda não sei o que Deus tem na minha vida, né? Mas uma coisa eu sei, eu quero me dedicar dar o meu melhor para Ele. Então eu estou aqui falando dele, do amor dele por nós, né? Como Deus nos ama, né? Então como Deus nos escolhe para fazer a vontade dele, né? Então não é nós que nós escolhemos, nós mesmos. É Deus que nos escolhe. Então Deus escolhe líderes, escolhe pregador, evangelizador, né? Escolhe pessoas para fazer a vontade dele, exercer o papel que ele escolheu. Então não despreze, não menospreze, não tenha disputa quem fala melhor, quem não fala. Não existe isso, porque é a palavra dele, né? Ele tem vários dons, né? Deus tem vários dons, né? Para cada um que ele nos concede. Tem um dom de falar a língua, tem um dom de orar, tem um dom de interceder, tem um dom de pregar. Então é Deus que nos concede, né? Os dons são infinitos dons, né? Então hoje tem muitos que nós nem, né?
Então nós temos que adorar, né? Então nós temos que confiar na palavra de Deus, né? Então o chamado, Deus falando sobre o chamado. Então o chamado não é uma questão aqui de eu querer, é Deus que quer. Então é Deus. Então tem muita gente que apanha na vida, até que ele entende que a vida não tá dando certo, tá acontecendo as coisas erradas e tá sofrendo, tá perecendo. Às vezes tem muita gente que eu já vi o pastor contar que quase morreu para entender que ele não morreu porque Deus tem um propósito para ele, tem um chamado. Então Deus ele faz, não adianta a pessoa querer correr do chamado não, porque quando ele tem que fazer a vontade de Deus. Deus escolheu. Aí você a pessoa, mas por que Deus me escolheu? Eu não sou nada, mas não interessa. Você pode achar que você não, mas Deus viu algo em você, que nem viu em Paulo. Ele era o quê? Ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, né? Mas Deus viu algo em Paulo, né? E hoje se não fosse Paulo pregar, nós nem tínhamos conhecimento que ele passa para nós, sabedoria, né? Sobre a vontade de Deus, como se devemos se colocar, né, para estar dentro da vontade de Deus, em vez de colocar a palavra de Deus, a obediência ao Senhor, né, renúncia e tantas outras coisas que Paulo nos ensina na carta de Paulo. Então, como a gente tem que entender o que é a vontade de Deus para nós, é muito grande, né, e tem muitas pessoas que têm medo, né, porque o chamado, ele tem que ter renúncia, né, tem que ter fé, tem que confiar, tem que ler as escrituras, tem que ter mesmo, tem que ler. Tem que entender, porque a gente não sabe, eu mesmo, quem era eu, né? Tem aquela música, quem era eu antes, né? Exatamente, eu nem sabia, nem eu não tinha interesse em ler a Bíblia, pra falar a verdade, eu via assim uma palavra, eu aguardava, mas interesse mesmo não, até porque eu não sou muito de ler não, né? Mas, sabe, e Deus, através da palavra, ele vai, através da minha dificuldade que eu passei muito grande, nossa, foi muito... Foi um punk mesmo, né? A gente fala punk. E aí eu fui sentindo a vontade de mais, né? Buscar mais, né? Porque quando você tá numa difícil dificuldade, você tem que buscar mais ainda. Não só na dificuldade, na alegria também, né? Todos os dias, né? Tem que buscar a presença de Deus. Deus é tudo na nossa vida, né? Sem Deus não somos nada. Sem a presença de Deus, todos nós estamos perdidos, né? É a presença de Deus que nos sustenta, nos fortalece, nos alivia, nossa força, né? Todos os dias, que nos ajuda, né? Sem Ele, nós não estaria aqui. Eu falo todo dia, Senhor, obrigado. Eu repito, não pode repetir a oração, mas falando obrigada. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui falando esse amor do Senhor por mim, pela minha casa, minha família, me ajudando, me sustentando, livrando a minha família, porque eu sei. Às vezes as pessoas sobram aqui no vida, acontece uma coisa e eu vejo Deus do livramento, Deus continua orando, né? Tem que estar intercedendo pelas pessoas. É o que eu estou fazendo aqui, não só para minha família, mas para todos aqueles que participam dos meus vídeos e também para aqueles que estão nas minhas páginas, todos aqueles que eu olho, que eu vejo ao redor. Estou vendo todos, eu vejo todos. Oro por todos, peço para Deus proteção, saúde, força e se converto também, viu? Se arrependo, se converto e busca Deus, tá? Nós precisamos de Deus. Nós temos muitas necessidades, mas o que nós precisamos para a nossa vida é Deus. Nós temos tudo, porque a dificuldade nós vamos passar. Tempestade nós vamos passar. Qualquer situação nós vamos passar, mas se Deus passar com Deus, nós vamos ser fortalecidos em tudo aquele que nós, no tudo eu posso naquele que fortalece, quem é Deus. Significa que nós vamos buscar Deus, estar na presença de Deus, de acordo com a palavra de Deus, significa que nós vamos passar por dificuldade. Claro que nós vamos passar. Muitas e muitas. Só que Deus vai nos ajudar. Ele vai nos sustentar, vai nos proteger, vai nos guardar, vai nos livrar. Amém? Então é por isso que é bom confiar na palavra de Deus, é bom buscar Deus, né? Estar vivendo de acordo, né? E pedir a Deus para nos ajudar a sair de situações, coisas que não agrada a Deus, para Deus mudar nós, porque nós não podemos mudar nós mesmos. Só quem pode é Deus. Ele também tem um tempo, né? Ele fala que ele tem um tempo determinado para tudo. Então, se confia na palavra. Então, com isso, nós vamos buscando, vamos orando, vamos tendo intimidade com Deus, para que Deus possa nos revelando para nós e retirar de nós aquilo que não agrada a Ele, amém? Até nós poder viver na santidade, né? De Deus, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos clamar o Salmo 91. Então, se você, o que o Deus falou que me através dessa palavra, se você tem algo que Deus te chamou para fazer, faça, né? Se você for chamado para liderar, seja na sua casa, no seu trabalho, não tenha medo. Se Deus te deu responsabilidade, porque Ele sabe que você tem capacidade. E mesmo se você não tiver, Ele vai te capacitar, né? E se você tem um chamado para ter um propósito ainda, que Deus, você talvez não sabe o propósito, né, que Deus tem na sua vida, mas você continua fazendo as coisas certas, continua acreditando, crendo na palavra de Deus, porque se Deus tem um propósito na sua vida, é porque é algo que vai mudar, algo que vai fazer você
ou até mudar de situações, de lugares, países, não sabemos o propósito de Deus. Mas às vezes você está falando uma dor de situação difícil, porque Deus tem um propósito muito grande. Assim como teve José. José passou foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, foi preso, foi parar na casa de Potifar, foi preso de novo, e depois ele foi governador do Egito. Deus tinha um propósito para José, né? E depois a gente vê que depois que Jacó foi para o Egito, todos os 12 filhos de Jacó, né, todos eles juntos, né, todos eles, né, são as 12 tribos de Israel, né, que a gente fala. Todos os filhos de Jacó foram as 12 tribos de Israel. Então, qual foi o propósito de Deus? Né? A gente vê através da vida de José, né? Aí formou que as 12 tribos, foram as 12 tribos de Israel, se espalharam, né? E aí a gente vê a continuidade da história, né? Então, aí veio depois, você sabe que Jesus é da tribo de Judá, né? E aí vai, continuidade. Então, a gente vê que Deus tem propósito. Então, Deus tem algo para a nossa vida, é muito grande. Nós não sabemos aí no propósito de Deus, tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento, né? E a gente não sabe ainda o propósito de Deus, mas uma coisa nós temos que fazer, continuar orando, louvando, adorando a Deus, porque Ele merece toda a nossa glória e Ele sabe o que faz. E não negue o que Deus tem para você. Não negue de ajudar uma pessoa, né? Não negue de fazer o bem. Continue orando, buscando, intercedendo pelas pessoas. Não se preocupe que você ainda não está lá em cima. Às vezes eu vou falar a verdade, quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus aqui, eu tinha aquela preocupação em querer atingir um limite de compartilhamento e like, mas aí um dia eu vi uma palavra muito forte para mim, o pastor falou assim: você não foi escolhido, que a gente vê muito hoje que o pastor bom é aquele que tem vários vídeos, não, você não foi escolhido para fazer sucesso, não que Deus não possa conceder, claro, Ele pode tudo, mas não é para isso. O objetivo de Deus é para que você faça, é para mim fazer, entendeu? Agora, a outra parte é dele, né? Entendeu? Então, às vezes, você tem que fazer, você não queira reconhecimento das pessoas, não queira que as pessoas vejam você. Faça para Deus. Tudo que você faz, então, o chamado é para fazer para Deus. Não é para mostrar para ninguém, não é para, aquele pastor. Porque tem gente, sinceridade, vai na igreja porque se for aquele pastor famoso, aquele pastor que tem não sei o que viajou, que não sei o que, não é isso que Deus quer. Não é isso. Não é isso, né? Então você tomar cuidado muito com isso. Você tem que ir para servir a Deus, fazer as coisas de coração, a Deus. Buscar Deus de coração. É Ele que é o dono de tudo. É Ele que faz. E é Ele que manda. Amém? Gente, vamos clamar o Salmo 91 com fé, que essa palavra é abençoada. E obedeça a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus tem um propósito muito grande na vida de muitas pessoas. E tem lugar, tem cadeira já preparada para muitos aqui, para liderar lugares que Deus vai colocar, vai exaltar, para mostrar que Ele é Deus e para que as pessoas também não riem de você, não. Porque muitas vezes as pessoas riem da gente, né? Mas nós estamos tranquilos, mantenha calma, porque Deus sabe o que faz, né? E faça, não importa que ria, você está fazendo para Deus, né? Ele merece toda a honra, glória. Ele é de louvor, adoração, louvado seja o nome do Senhor, Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos clamar o Salmo 91 com muita fé. Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra da Onipotência, é o Senhor é meu Deus, é meu refúgio, minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço passarinho, da peste perniciosa, cobrirá com suas penas debaixo suas asas, terei seguro e a sua verdade certa sobre o meu quel. Eu não temereis espanto noturno, esse ato que vodia, nem peste que na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, Senhor, meu refúgio. No Altíssimo é a tua habitação, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda, se dará a ordem teus anjos, para me proteger e me guardar todos os meus caminhos. Ele me sustentará minhas mãos, para que eu não tropece com meus pés em pedra alguma. Pisarás o leão e a aspa, te calcarás aos pés, filho, leva a serpente, portanto, encarecidamente a mim, se é pelo amor. Eu me livrarei, polei a sabe, conhece meu nome. Ele me invocará e lhe responderei. Sempre na angústia dela retirarei glória e ficarei. Fartarei com longe de dias e eu te mostrarei, santo, a minha salvação, eu te mostrarei, santo. A minha salvação, eu te mostrarei, santo. É o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome lindo e santo. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome lindo e santo. Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo Salvador. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é santo, meu Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Ele é santo, meu Senhor Jesus. Vou cantar um louvorzinho para fechar, né? Não esquece que você vai florescer onde Deus colocou, tá? Quando é a escolha de Deus e é por Deus, você vai se dar muito bem. Você vai florescer.
né? Você vai dar muito frutos, viu? Amém? É só confiar na palavra. Deus é tremendo. Quando é a escolha de Deus, nós damos fruto no lugar que Deus coloca, viu? Deus abençoa. E as pessoas vão ver isso em nós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou cantar uma música, eu gosto de Deus, ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é poderoso, né? Ele é soberano, né? Ele é vitorioso, né? Majestoso. Oh, glória, maravilhoso. Temos que louvar Deus sempre, adorar o nome do Senhor, tá? É graça todo momento de louvar o nome do Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu vou fechar esse vídeo. Eu amo louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do meu Pai, maravilhoso santo. Glória a Deus. Rasgue o céu, seque-se o mar diante do Senhor. Proste os reis, santos e anjos diante do Senhor. Os poderosos se prostrarão, levando o rosto ao chão, e declararão que Tu és o Senhor. Ele é Senhor nosso, louvado seja o nome do Senhor, glória. Tu és santo, Deus, Tu és santo, Senhor, louvado seja o seu nome. Tu és santo, Senhor, glória. Tu és santo, Deus. Ele é santo, louvado seja o nome do Senhor, santo é o Senhor, glória. Tu és santo, Deus, glória. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Deus, oh, aleluia. Tu és santo, Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele é santo, maravilhoso, glória. Grandes, pequenos conhecerão o Teu poder, oh, glória, Senhor. E os fortes se dobrarão diante de Ti, oh, aleluia, oh, glória. Rasgue o céu, seque-se o mar diante do Senhor. Proste os reis, santos e anjos diante do Senhor. Os poderosos se prostrarão, levando o rosto ao chão, e declararão que Tu és o Senhor, louvado seja o Seu nome, santo é o Senhor, glória. Aleluia! Tu és santo, Deus é santo, Senhor, louvado seu nome, Jesus, santo é o Senhor, glória. Tu és santo, Deus, santo é o Senhor, Tu és santo, Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, santo é o Senhor, glória. Tu és santo, Deus, Tu és santo, Senhor, glória. Tu és santo, Deus, Tu és santo, louvado seja o nome do Senhor, santo é o Senhor, glória. Aleluia. Majestoso, poderoso, vitorioso és o Senhor. Ele é maravilhoso, santo, poderoso, glória. Majestoso, santo e poderoso, vitorioso és o Senhor. Tu és santo, Deus santo é o Senhor. Tu és santo, Deus santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória. Tu és santo, Deus, eu creio, louvado seja o Senhor. Tu és santo, Deus santo, santo, santo. Tu és santo, Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória. Eu termino aqui o vídeo clamando o nome do Senhor, santo é o Senhor. Essa é uma palavra de Deus no coração, não importa, né, aonde Deus for colocar você e o chamado dele, obedeça, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, né? Deus tem algo para a nossa vida. Nós temos que confiar na palavra de Deus, confiar no Senhor, né? E obedecer a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? Não é porque você está passando uma situação difícil, está sendo humilhado no lugar, significa que Deus não tem algo para a sua vida, né? Tem sim, né? É só você ter paciência, agradecer a Deus também, porque eu vi uma vez um pastor falando que